Sua Bíblia, pegue a sua palavra, pega aí a sua Bíblia, erga o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Obrigado, Naila. As crianças, antes da nossa declaração, as crianças para as salas, por favor. As crianças, vamos orar para nossas crianças antes. Baixa a sua Bíblia aí. Vamos orar para nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças, a Deus, que elas recebam ali ministração, Pai, para a vida toda ali, que elas sejam ministradas no Espírito, Pai. Nós cuidamos delas em oração, conceda sabedoria às professoras ali, em nome de Jesus, seja um tempo precioso, em nome de Jesus, amém. Lá no fundo não está me ouvindo? Então vou tirar a máscara. Pinduca me liberou, irmãos. Melhorou aí? Amém. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia. Ergo mais alto que você puder. Eu troquei até de máscara, irmãos. A outra estava atrapalhando meu nariz. Agora eu vou tirar até a foto. Não, tira a foto, Naila. Levanta a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Abra o seu coração, abra também a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 18, Lucas 18, verso 9, Lucas 18, verso 9. Lucas 18, 9. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como a este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar, ore comigo, ore por mim, ore por nós, ore por mim, pelo Danilo aqui.
Ore por nós, estaremos ministrando ao seu coração. Ore, estenda as mãos para cá, nos abençoe. Ore por essa mensagem, ore por essa pregação. Ore. Pai, sim, Senhor, sim, Senhor, nós recebemos a oração feita no teu propósito, Senhor. Sim, amém, Senhor, amém. Abre nossos olhos espirituais, Senhor. Ó Deus, faça o teu pregador, o teu ministro não falar como a escriba e fariseu, mas como quem tem autoridade. Enquanto eu estiver pregando, Pai, que o teu Espírito tenha acesso para curar, para libertar, para transformar. Ó Pai, queremos ver milagres acontecendo, ó Pai, por meio da pregação do Senhor. Sim, Espírito Santo, que a unção do Senhor que já foi liberada, a unção dos santos que nos guia a toda a verdade, ó Pai, seja mais uma vez renovada em nosso meio, Pai. Nós repreendemos toda crítica, toda dúvida, toda incredulidade, toda ave de rapina, tudo aquilo que quer roubar a mensagem. Nós repreendemos toda distração, Senhor. Ó Deus, nós clamamos agora e dizemos: mente seja cativa ao conhecimento de Cristo, mente ativa a Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre quebrando a religiosidade. Quebrando a religiosidade. O coração desse fariseu revela, a sua oração vai revelar o seu coração. Jesus vai contar essa parábola. Ele propôs essa parábola, olha só, essa parábola. Alguns se confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aí aquele fariseu era um religioso da época, um doutor da lei, algum que vivia nos costumes judaicos religiosos da época. Ele frequentava a sinagoga, ele tinha princípios religiosos, ele fazia coisas certas. Jesus nunca pregou contra o jejum ou contra dar o dízimo. Ele fazia algumas coisas certas que era para se fazer, mas o sistema religioso havia tomado o coração dele, e ele começava a se achar justo diante de Deus, porque tinha práticas religiosas. E não só isso, ele não só começou a olhar para si com um olhar de justiça própria, com um olhar de justiça por aquilo que ele podia fazer para Deus, não por aquilo que Deus havia feito por ele. Ele começou a desprezar os outros e se achar melhor do que os outros, ao ponto de Jesus contar essa parábola, e ele pega dois extremos: pega alguém que é uma figura religiosa da época, e pega um publicano. O que é um publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Quem eram os cobradores de impostos daquela época era tido como os traidores da nação, porque os irmãos lembram que nesse tempo Israel era cativo de Roma, do César, e o César cobrava imposto de Israel, e os publicanos não só serviam César contra a nação, mas eles ainda eles cobravam, alguns dizem que 4 vezes mais, porque eles devolviam o imposto ao César, mas eles também pegavam para o próprio bolso. Eles eram traidores da nação e eram homens corruptos. Mas a Bíblia diz que o religioso foi orar, e ele começou a orar de si para si mesmo, dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como olha a oração dele: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Agora o traidor da nação, o corrupto, o pecador, ele nem mesmo olhava para o céu de vergonha de Deus. Ele ficava batendo o pé e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Diz que o publicano desceu do monte justificado, e o religioso desce do monte envergonhado. Agora, qual é o problema do fariseu aqui nesse texto? O problema é a revelação. A oração dele revela o coração. O que havia no coração? O coração daquele homem havia sido contaminado por um perigo da religiosidade. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus, eu não vou abrir todos os textos, eu quero ser mais breve.
Mas quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 3, você vai ter a primeira bem-aventurança. Jesus vai dar as bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os pobres de espírito. Em algumas versões, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Agora, o que Jesus está dizendo é: quem reconhece a sua pobreza espiritual, quem reconhece a sua necessidade espiritual, ele percebe que precisa de ajuda de Deus. É por isso que o pobre espiritual, ele é bem-aventurado, porque quando alguém se vê pobre, se coloca na qualidade ajudado. Quando nós olhamos para Deus e vemos a nossa pobreza espiritual, a nossa fraqueza espiritual, a única coisa que resta para o nosso coração é: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, quem não é pobre de espírito, quem não é humilde de espírito, a pessoa vai olhar para ela na perspectiva humanista, ela vai olhar para ela na perspectiva da religião, e porque ela cumpriu algumas coisas da religião, ela vai olhar para Deus e se achar justa, e se achar melhor do que as outras. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, irmãos, o problema da religiosidade, Deus não nos chamou para andarmos em religiosidade, Ele nos chamou para sermos espirituais. Eu posso ouvir um amém por isso? Ele nos chama para sermos espirituais. Agora, qual que é o maior problema disso tudo? O maior problema é que o religioso, normalmente ele tem problema de se converter de verdade. Escuta isso aqui, irmão, isso aqui é muito sério. Alguém que foi tomado o coração, foi contaminado por um sistema religioso apenas, essa pessoa não vai se converter plenamente. Por que não, pastor? Porque quando ela começar a cumprir alguns princípios religiosos aparentes, ela para e acha que está bom. Quem está entendendo isso aqui? Ela começa a cumprir, ela começa a dizimar, ela faz um jejum, ela começa a olhar para outras pessoas e comparar com outras pessoas. Ela fala: eu estou bom, está bom como eu estou, olha como eu estou bom. Agora, sabe qual é o perigo disso? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Glória a Deus por essa chuva. Lucas 5:30. Olha o problema, irmãos, do coração religioso. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comais e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha a pergunta. Os religiosos da época estão fazendo uma pergunta, estão murmurando, reclamando. Se tem uma coisa que religioso sabe fazer, é reclamar, murmurar, reclamar, murmurar, reclamar, murmurar, reclamar, murmurar. Leia os evangelhos, que você vai encontrar sempre os religiosos reclamando, murmurando, reclamando. É isso que eles sabem fazer. Agora, eles começaram a reclamar que Jesus e os discípulos estavam sentando e comendo com os publicanos. Agora olha a resposta de Jesus, verso 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Agora, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 11 e 12, que não há um justo sequer na terra. É um salmo.
Então sabia Jesus que não havia ninguém justo na terra. Então Jesus não estava dizendo para aqueles homens que eles eram justos, mas estava dizendo assim: se vocês se acharem justos, eu não posso fazer nada por vocês, porque eu não vim para justo, eu vim para pecador. Quem se acha justo, Jesus não veio para ele. Quem anda na justiça própria, Jesus não morreu por essa pessoa. Jesus veio para os pecadores. Sabe uma placa que a gente deveria colocar na porta da igreja? Eu vi isso lá na Lagoinha Sede, essa semana retrasada. Eu vi um jovem, essas placas de boas-vindas. Eu vi alguém segurando uma placa dizendo assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu gostei dessa placa, a gente poderia ter uma aqui na igreja. Um jovem segurando uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ô Jesus, você está sentando com os publicanos e pecadores, comendo com ele? Por que você faz isso, Jesus? Os seus discípulos fazem isso? Quem precisa de médico são os doentes. Agora a questão é que aqueles fariseus não estavam sãos, é que eles não tinham o diagnóstico correto do seu próprio coração. O problema do religioso é porque ele não tem o diagnóstico do seu próprio coração. Ele acha que ele está bem, mas ele não está bem. Ele acha que ele é justo, mas ele é tão pecador quanto qualquer pecador. Agora, quando nós olhamos para o perigo disso, irmãos, alguém que o coração foi tomado por uma justiça própria, essa pessoa não vai mais além com Jesus, porque ela fala: aqui está bom, aqui está bom. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Verso 41. Lembra que Jesus pegou os dois extremos, um fariseu e um publicano? De novo, Jesus vai pegar dois extremos: Israel e a cidade de Nínive. Vamos ler. Pega o 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração. Perceba o que nós estamos lendo. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A cidade de Nínive, irmãos, uma cidade afundada em pecado, uma cidade que a Bíblia diz que o pecado daquela cidade subiu até o Senhor, de modo que Deus mandaria juízo sobre aquela terra. Uma cidade onde alguns historiadores dizem que eles eram cruéis em tática de guerra, homens que não tinham dó e nem piedade quando o assunto era matar. Agora chega Jonas naquelas terras, e Jonas prega por 3 dias naquela terra. Um povo ímpio, um povo pecador, um povo cruel, um povo ruim. Mas Jonas prega 3 dias, 3 dias naquela terra, e a Bíblia diz que aquela cidade se converteu com um pano de saco e com cinzas. O rei daquela cidade baixou um decreto: toda a minha cidade vai jejuar, até os animais ele colocou de jejum naquela terra. Quando aquele rei fez um jejum, arrependeu o coração, eles entenderam a pregação, dizendo assim: nós éramos maus, pecadores, cruéis, mas entendemos a pregação do juízo, vamos mudar a nossa vida, vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar a nossa vida. Deus veio e não trouxe o juízo, Deus trouxe a paz para aquela terra, aquele povo se converteu.
Agora Jesus usa esse exemplo e diz assim: Jonas pregou para Nínive e Nínive converteu. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Sabe o que Jesus quer dizer? Jonas pregou para a pior cidade em 3 dias e ela se arrependeu. O Filho do Homem está pregando para vocês por 3 anos e vocês não se convertem. Jonas pregou 3 dias e ganhou uma cidade de pecadores. Mas eu venho para Israel, o Filho do Homem, o Verbo em carne, o Deus Emanuel, a palavra viva. Eu já estou há 3 anos e vocês não convertem. É por isso que no dia do juízo, Nínive se levantará contra vocês. Agora, sabe qual era o problema de Israel? É porque Israel havia sido contaminado com o problema da religiosidade. Jonas pregou 3 dias. E aquele povo se arrependeu com lágrimas, com jejum, com pano de saco. Até os animais jejuaram, eles se arrependeram. Mas eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitará. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Jonas era um profeta. Eis aqui quem é o profeta dos profetas. Israel, Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós encontramos nos evangelhos. Eu não vou dizer que não tem, a Bíblia é muito grande, eu tenho muito cuidado com isso. Mas eu não encontrei na Bíblia outras pessoas que fossem exemplo de fé, a não ser o centurião de Cafarnaum e a mulher cananeia. Ao meu ver, eu não encontrei outros. Só tem 2 momentos no Evangelho que Jesus elogia e exalta a fé, de tal modo a ponto de dizer assim: nem em Israel encontrei fé como essa. Abra a sua Bíblia, vamos ver o centurião. Mateus capítulo 5, versículo 10. Não, anotei errado, gente. Vamos ver se é Lucas. Vamos ver se é Lucas 5. Também estou achando que não é não. Não é. O texto, o centurião romano. Qual? Lucas 7. Qual versículo? Fala para mim aí. Oi? Oi? Lucas 8. Obrigado. Essa é a pregação com a ajuda dos universitários. Lucas 8. Fala de novo. Lucas 8, 5. Vamos lá. Não é. Parábola que eu preciso, a parábola. Eu preciso do Mateus 8, 5. Isso. Achei aqui. Mateus 8, 5. Tá difícil hoje, hein? Aqui, achei. Obrigado. Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum,
apresentou-lhe-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, olha a fé do centurião, ele era de Cafarnaum, era um centurião romano. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo este vai e ele vai, e outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Agora, olha o versículo 11, olha a chave para o nosso coração. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E aquela mesma hora o servo foi curado. Olha que tremenda essa história, irmãos. Jesus olha, elogia a fé daquele centurião. E a segunda fé, e se eu não tiver anotado errado, está em Mateus capítulo 15, versículo 27. Se eu tiver anotado errado, você se prepara para me ajudar aí, gente. Mateus 15, 27. Essa foi, graças a Deus. A mulher cananeia, depois eu vou falar sobre os dois, sobre as duas histórias. A mulher cananeia, eu não vou ler toda a história, eu vou ler só o final dessa vez, olha só. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Duas pessoas, exemplo de fé. A coincidência, nenhum dos dois eram de Israel. Dois exemplos de uma fé do sobrenatural. Nenhum dos dois eram de Israel. E Jesus está dizendo assim: em Israel eu não encontrei fé como essa. Sabe o que é o problema do sistema religioso? É que é um sistema que gosta muito de aparências, mas não entende nada de fé. É um sistema que mina a fé. Eu não sei se você já percebeu, mas a fé, ela pode ser comprometida. Eu já preguei sobre isso aqui. É por isso que 90% dos pastores no Brasil, eles preferem, escuta o que eu estou dizendo, eles preferem fazer seminários teológicos do que fazer faculdade de teologia. 99% dos pastores, bons pastores, eles preferiram ir para seminário. Eles preferiram não ter um reconhecimento do MEC, do que ir para uma faculdade de teologia e pegar teólogos liberais que nada entendem de fé. A fé pode ser comprometida, o ambiente da fé pode ser comprometido. E escute isso: se tem uma coisa que a religiosidade vai fazer, é engessar a sua fé. Se você não perceber e você ficar andando com pessoas que só são sistemas religiosos, ela vai te engessar e te colocar num molde, e você não vai mais conseguir operar a sua fé.
As pessoas falam, não, mas isso não é de Deus, isso aqui não é de Deus. Ah não, mas isso aqui é do tempo do apóstolo João, isso aqui é do Velho Testamento. Não, isso aqui não, é da Bíblia. Irmãos, aquela mulher, Jesus falou assim: filha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe, aquela mulher estava descobrindo em Jesus, olha a fé dela, dizendo: Senhor, da bênção que o Senhor tem é tão grande, é tão maravilhosa, o pão é tão maravilhoso, que se cair as migalhas da mesa, das suas migalhas, tem libertação, tem cura, tem transformação, tem mudança de vida, das migalhas. A fé daquela mulher é tão profunda, que ela falou: não, Senhor, eu não preciso do pão, eu só preciso de migalha. O poder do Senhor é tão grande, o poder do Senhor é tão maravilhoso, o que o Senhor tem é tão magnífico. Se o Senhor me der uma migalha de cachorro, muda a minha história, muda a minha família, muda a minha vida. Agora, se Jesus tivesse falado isso para um fariseu, o fariseu na primeira frase ia dar as costas para Jesus e ia embora. Mas aquela mulher não. Aquele centurião romano falou: Jesus, quando eu dou uma ordem para um soldado, ele tem que fazer, porque eu tenho autoridade. Senhor, olha aquele homem, irmãos. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha aquele homem. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, em algumas versões. Mas Senhor, se o Senhor mandar uma palavra, meu servo ficará curado. Jesus olha para ele e fala assim: filho, nem em Israel eu achei fé como essa. Agora, por que os exemplos de fé eram de pessoas que não eram de Israel? Era porque aqueles homens não haviam sido contaminados com o sistema religioso. Eu não vou abrir o texto, mas eu vou citar para vocês algo. A primeira menção da pregação do Evangelho para algum gentil. Gentios eram quem não era judeu, era gentil. E os judeus acreditavam que o Evangelho era só para Israel, só para os judeus. E se fosse assim, irmãos, nós estaríamos perdidos, porque nós somos uma igreja de gentios, uma igreja gentílica. Mas o pensamento dos apóstolos, por que eles pensavam assim? Porque o coração estava contaminado pela religião. O Evangelho é só para nós. Aí Deus vem para Pedro. Olha quem era, irmãos. Pedro, grande homem de Deus, mas o coração dele estava precisando ser liberto da religiosidade. Aí Deus fala assim: Pedro, você vai lá para a casa de Cornélio. Começa a partir de Atos 10. Vai pregar para a casa de Cornélio. Aí Deus tem que dar para Pedro uma visão. Aí mostra um animal, ele fala: não, Senhor, esse animal é impuro. Aí Deus fala: não, Pedro, não chama de impuro o que eu já santifiquei. Então Deus tem que ficar brigando com Pedro. Deus tem que ficar dando visões para Pedro. Deus tem que ficar ensinando Pedro, para Pedro ir pregar para gentios. Agora, quando Deus chegou no gentil Cornélio, que não havia sido contaminado pela religião, falou assim: Cornélio, eu vou enviar alguém para pregar para você. Ele falou assim: amém, e reuniu a casa dele. Porque Deus, irmãos, tem mais trabalho para convencer um religioso do que para convencer alguém que não conhece a palavra. Deus tem mais trabalho para dobrar um coração religioso do que para dobrar um coração de alguém que está vindo da vida de pecado. O religioso vai chamar de impuro o que Deus santificou. Os apóstolos, irmão, lê depois Atos capítulo 10. A casa de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo. E os apóstolos assim: batiza esse povo ou não batiza? O que eu faço com eles? Ainda bem que Deus conseguiu convencer o Pedro, irmão, senão a gente não existiria. Eu me lembro, os irmãos vão lembrar, quando o Diante do Trono esteve aqui em Barretos,
Quantos se lembram disso? O Diante do Trono gravou aqui em Barretos. E eles começaram a fazer uma encenação. Eu quebro meu vaso. E durante a encenação ali, quebrar o vaso e fazer de novo, quebrar o vaso. Então cada pessoa, classe, era arrebentada por um vaso. Eles iam lá e quebravam. As meninas da dança dançavam, aquela coisa mais linda, ia lá e quebravam o vaso. Ia lá e quebravam um lugar mais alto que esse, jogavam no chão e quebrava. Só que os irmãos, depois peguem lá no YouTube, quem tiver o DVD daquela época, aí as meninas começaram a dançar quando chegou o religioso. Aí pegou o vaso que simbolizava o religioso, elas começaram a dançar, e dançar, e dançar, e quando elas jogaram o vaso no chão, o vaso do religioso, ele bateu no chão, mais alto que esse púlpito, ele bateu no chão, rolou e não quebrou. Aí ninguém entendeu nada, falou: engraçado, um vaso de barro, da mesma matéria do que os outros, da mesma espessura, suportou uma queda. O que aconteceu? Mas depois alguém falou assim: aquilo é profético, porque normalmente o religioso não se quebra, o religioso não se humilha, o religioso não se humilha de verdade diante de Deus e nem diante das pessoas. Ele quer andar sempre assim, ó. O religioso gosta muito de olhar para as pessoas de cima para baixo, não de baixo para cima. Quando você está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. O religioso não se quebra. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Verso 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. João, o apóstolo do amor, mas aqui ele está em crescimento, ele está em desenvolvimento, ele está desintoxicando ainda o coração religioso também. Aí João vê alguém expulsando demônio no nome de Jesus. João viu alguém expulsando demônios. Aí João proibiu, falou: não, pode expulsar demônio não. Eu fico imaginando aquela cena, irmãos, olha a cena. Aquele homem expulsando demônios. Aí chega um apóstolo e fala assim: não, você não pode expulsar demônio não. Mas por que eu não posso? Ah, porque você não anda com a gente. Você não anda comigo. Pega essa chave no teu coração, irmãos. Jesus está dizendo assim: não proíba não. Não proíba não. Deixa fluir. Deixa ele sair rasgando. Deixa ele sair rasgando. Deixa ele fazer a minha obra. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A gente quer que as pessoas façam, mas tem que andar com a gente. Tem que estar debaixo da minha liderança. Tem que ser da minha igreja, não tem que ser aqui da minha igreja, tem que levar a placa da minha igreja. O religioso, irmãos, ele quer controlar o reino de Deus, ele quer ter domínio sobre o reino de Deus. Se não andar com a gente, não tem oportunidade. Jesus está dizendo assim: não, filho, não é andar comigo, é entender o meu nome e operar no meu nome. O gadareno falou: Senhor, deixa eu te seguir. Falou: gadareno, não me segue não, sai pregando o meu nome. O gadareno, não me segue não, gadareno, fica na tua parentela e prega para os teus. Agora tem alguém dizendo assim: você não pode pregar. Ah, por que você não pode? Ah, não pode porque você não anda comigo. Irmãos, eu vou confessar um negócio, que eu tenho uma raiva, e é raiva mesmo, irmão, raiva de líder que fala assim: se não contar para mim onde está empregado, está debaixo de rebeldia. Eu tenho uma raiva desse negócio, de coração. Eu tenho uma raiva de líder que fala assim: ah,
está pregando na praça e eu não estou sabendo, está formando rebelião na igreja. Eu tenho um ódio desse negócio, gente. Eu tenho um ódio quando você vai falar com alguém assim, vamos pregar em algum lugar, a pessoa falar assim, não, meu pastor não. Eu fico indignado com esse negócio. Cara, a gente tem que começar a andar pelas ruas de Promissão e ver as pessoas saindo rasgando. Esse dia chegou alguém que não é da igreja e falou assim, pastor, eu não sou da igreja, eu quero ajudar de alguma forma na igreja, como é que eu faço? Na hora que eu fui proibir, irmãos, eu ia proibir, porque era para servir aqui. Aí Deus falou assim, não, filho, pela ética, você não vai colocar ele como um diácono, não vai colocar ele como alguma coisa, mas libera ele para evangelizar pela igreja. Eu falei, filho, está aqui uns cartãozinhos, vai evangelizar. Porque era serviço da igreja, e ele tem um pastor. Eu pensei assim, poxa vida, ele tem um pastor, por questão de ética, eu não vou usá-lo aqui. Mas quando eu fiz isso, Deus falou assim, não, libera o menino. Eu peguei e falei assim, cara, sai rasgando, cara, sai rasgando nessa cidade. Quebra tudo, irmão, mete o louco nessa cidade. Agora tem gente que você quer fazer. Tem gente que não está fazendo, escuta, irmãos, tem gente que não faz nada para Jesus, tem gente que não está fazendo nada, não tem alma, não tem fruto, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não tem uma alma para Jesus, e quando alguém quer fazer, ele quer proibir. Quando alguém quer fazer, não, mas assim não pode. Alguém quer quebrar tudo, quer meter o louco, ele fala assim, não, mas Jesus não gosta dessas coisas. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga amém. Não pode. Não pode fazer isso. Eu lembro lá em Minas, irmãos, coisa de mineiro, estava lá em Minas. Aí eu falei com um rapaz, tinha uma célula, eu falei assim, ele era lutador de jiu-jitsu, eu falei assim, a gente não tinha um espaço. Aí eu falei assim, cara, no sábado à tarde você vai abrir as cadeiras, vai botar o tatame nas cadeiras, vai botar um tatame, nós vamos ter jiu-jitsu na igreja. Eu lembro que fosse hoje. Aí estava uma bênção, irmãos, os meninos vindo da vila, a gente evangelizando. Aí alguém chegou, ele chegou triste perto de mim e falou assim, pastor, alguém chegou para mim, pastor, e falou assim, que não pode ter jiu-jitsu na igreja não, porque a igreja é lugar de oração. Irmão, deu uma raiva santa no meu coração, que eu falei assim, filho, nem me fala quem é essa pessoa não, pelo amor de Deus, deixa eu só orar. Agora se falar com vocês, não manda falar comigo. Igreja, pastor, é lugar de oração. A sua casa também é. O banheiro da tua casa também é. Desculpa a palavra, pelado tomando banho também é. Qual que é a diferença? Pastor, a igreja é um lugar santo. Sua casa também é. Sua escola também é. Sua faculdade também é. O local que você trabalha também é. O nosso propósito é servir o reino. Você pode, escuta isso aqui, você pode ter um outro estilo. Podemos não ser do estilo, por exemplo, eu acho legal pessoas que sabem dançar, que sabem fazer movimento. Eu não sei fazer essas coisas. Não sei fazer. Agora tem gente que sabe. E o que eu não posso fazer é falar que não é de Deus aquilo que eu não participo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Fala comigo assim, é de Deus. Fala comigo assim, é de Deus. Fala comigo assim, é de Deus. Sabe qual é o problema do religioso? Ele quer defender Jesus dos pecadores. Imagina a cena. Você está passando com o seu carro lá em Jerusalém. Não é assim, né? Lá em Jerusalém, passando com o seu carro. Tac. Aí você olha para o lado, o bar, o boteco da rua em Jerusalém. Aí quem está lá evangelizando? Jesus. Está conversando com quem? Uma prostituta. Aí você fala, meu Deus do céu, Jesus está precisando aceitar Jesus. Jesus está precisando aceitar Jesus. Por quê? Religiosidade. A gente tem que parar de escandalizar com aquilo que não é escândalo. E a gente tem que começar a escandalizar com o que realmente importa, que é o pecado.
Uma vez eu estava numa igreja, irmãos, e eu como batista, a pessoa veio querer falar mal. Falava para mim assim: pastor, mas essas igrejas que os caras rodam e pulam e caem no chão e quebram as coisas. Eu falei: irmão, essas coisas não escandalizam ninguém não. Sapatear no poder não escandaliza ninguém. Pular, rodar, falar em línguas altas não escandaliza não. O que escandaliza é adultério, é prostituição, é pecado. Essas coisas que escandalizam a gente. O que escandaliza, irmãos, é andar errado. Nós precisamos, irmãos, eu sou nisso, ter o coração desintoxicado e falar assim: Jesus Cristo. Sabe como termina o texto que nós lemos do publicano? Deus começa a falar que o reino é das crianças. Sabe por quê? Uma criança não tem maldade no seu olhar. Uma criança não tem maldade no seu pensar. E uma criança não age por segundas intenções. Fique em pé, por gentileza. Se nós queremos ganhar uma cidade, nós precisamos entender que a igreja é lugar de pecadores. Se nós queremos conquistar uma cidade para Jesus, nós precisamos de diante de Deus em oração, desintoxicar o nosso coração da religiosidade. A coisa não tem que ser do seu jeito. A coisa não tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. O reino é de Deus. Sabe por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Eu ensinei isso aqui para os irmãos do curso quarta-feira. Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque os judeus queriam judaizar os gentios. Os judeus queriam que os gentios circuncidassem, observassem as festas, guardassem o sábado, não comesse carne de porco e por aí vai. Aí Paulo vai escrever a carta aos Gálatas para dizer: nós não precisamos de sábados, nem de luas, não precisamos circuncidar, não precisamos guardar a lei, nós precisamos da cruz e da graça de Deus. Porque um religioso, ele vai querer impor a sua religião para o outro. E Jesus não quer religião, Jesus quer reino, quer espírito. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é alegria, gozo e fé no Espírito Santo. Eu queria convidá-la a orar. Eu queria convidá-la a orar e eu queria que você orasse. E entre tantas coisas que você vai orar, eu queria que você orasse e pedisse a Deus mesmo para que Deus quebrasse a religiosidade, para que Deus limpasse o nosso coração e deixasse no nosso coração só aquilo que realmente é dele, para que Deus purificasse a nossa mente, para que Deus purificasse o nosso falar, para que Deus trabalhasse no nosso agir. Porque, irmãos, tem uma onda de pecadores entrando por aquelas portas, eu posso ver pelos olhos da fé. Tem uma onda de pecadores precisando da bênção de Deus neste lugar. E Deus quer uma igreja curada. Deus não quer uma igreja que julga. Deus não quer uma igreja que condena. Deus não quer uma igreja que manda a pessoa para fora. Deus quer uma igreja que abraça. Deus quer uma igreja que ama. Deus quer uma igreja que cuida. Deus não quer uma igreja que desfaz. Deus quer uma igreja que agrega, que junta. Ore, ore, ore.
Aleluia. Eu queria fazer essa última oração. Nós vamos orar. Nós vamos concordar uns com os outros. Vamos fazer uma oração de concordância. Um dia alguém se identificou, nós vamos nos identificar uns com os outros. Um dia alguém se identificou comigo, alguém se identificou com você. Vamos nos identificar. Coloca a mão no teu coração, feche os seus olhos. Ora assim comigo: Senhor Jesus. Ore com fé, ore: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, vou orar por você agora. Você que orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você está recebendo a Cristo como seu Salvador. Ou você que orou dizendo: Senhor, eu estou retornando para a tua casa, Pai, eu estou voltando para os teus braços. Eu quero orar por você, eu vou orar por você agora. E para eu saber onde você está, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Quero orar por você. Você que está dizendo assim: Senhor, eu estou reconciliando com o Senhor, Pai, eu estou recebendo o Senhor como meu Salvador. Temos alguém aqui? Levanta a sua mão, quero orar por você. Temos alguém? Temos alguém aqui na igreja que vai dizer: Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. O Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor. Temos alguém? Aí em casa, se você tomou essa decisão de receber a Jesus ou se reconciliar, vai aparecer agora na sua tela o nosso telefone. Envie um WhatsApp para nós, ou ligue para nós. Nós queremos cuidar de você, queremos pastorear você. Amém? Vamos embora, irmãos. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, só lembrando um recado aqui, por favor. A Bíblia esqueci de falar, eu ia falar na hora do recado, esqueci. Só um minuto. Se você ainda não levou a sua ficha, você que já é membro da igreja, por favor, leva a sua ficha, ou pergunta ao pastor Dani, como é que você faz para preencher a ficha de membresia? É importante para nós, irmãos, organizar, amém? A Lagoinha, cada dia que passa em meio da pandemia, nós como Lagoinha e Lagoinha Global, estamos nos organizando cada vez mais. Até as regionais da nossa igreja se organizaram. Por exemplo, o pastor Márcio criou a regional. Cada regional agora, irmãos, pega uma parte do Brasil. Está tudo ficando mais organizado, mais lindo, a Lagoinha Global. Então, irmão, nós precisamos organizar também a nossa igreja, amém? Por favor. Então, irmãos, é uma bênção. Os pastores estão se dispondo para organizar. O pastor Emos, por exemplo, estava conosco, tem mais de um ano que ele está cuidando do norte e nordeste. O pastor da Lagoinha Global está com a gente aqui, o pastor. Então, irmãos, nós precisamos organizar, sabe? Nós, a Lagoinha, está se organizando, tudo a região, interior de São Paulo, Mato Grosso, está com um pastor, tudo está organizando. Nós não podemos ficar para trás. Quem recebe essa palavra com amor, irmãos? Por favor, se você sabe que você é membro, que você não trouxe a sua filha de membro, por favor, eu estou te pedindo para você trazer a filha de membro. A Lagoinha está organizando cada vez mais, ela está fazendo cada vez mais para que as coisas fiquem melhor, para que tenhamos melhor cuidados, mas eu preciso do seu apoio, amém? Vai em paz, Deus te abençoe.